Em 1996, o FBI prendeu um homem que de alguma forma conseguiu se esquivar da polícia por quase 2 décadas. Suas cartas-bomba caseiras causaram medo em todos os Estados Unidos, principalmente em companhias aéreas e universidades, que eram seus principais alvos. Como resultado dessa conduta, o homem ganhou o apelido de Unabomber. Ao todo, ele matou 3 pessoas e feriu mais 23. Mas, diferentemente de outros assassinos em série, ele não queria glória nem fama por seus assassinatos. Na verdade, tudo que ele queria era que seu manifesto fosse publicado em um grande canal de comunicação. Em seu texto, Unabomber demonstrava um grande desdém pela tecnologia na sociedade moderna. Em resumo, o mundo ficou chocado em saber que este homem vivia como um eremita. Sem eletricidade ou água corrente, ele foi encontrado em uma floresta isolada. E agora conheceremos em detalhe toda a história do terrorista doméstico, um dos mais famosos dos Estados Unidos, Ted Kaczynski. Theodore John Kaczynski nasceu em Chicago em 22 de maio de 1942. Filho de poloneses, Ted tem um irmão mais novo, David. Embora haja poucos registros sobre sua primeira infância, sua mãe contava que aos 9 meses de idade, Kaczynski desenvolveu um caso severo de urticária que exigiu que ele ficasse em quarentena por 10 dias no hospital. Ainda de acordo com a mãe, depois disso demorou muito para o filho voltar ao seu estado normal de felicidade. Inclusive, ela acredita que isso possa ter influenciado sua formação emocional na vida adulta. Preocupados com a timidez do filho, os pais de Ted chegaram a colocar em uma escola para crianças autistas, mas pouco tempo depois voltaram atrás nessa decisão. Acontece que quando Ted tinha apenas 10 anos, sua família se mudou de Chicago para o subúrbio sudoeste de Evergreen Park, uma aldeia localizada no estado americano de Illinois, no condado de Cook. Na época, este era um bairro predominantemente composto por irlandeses, italianos, tchecos e poloneses. Segundo os pais de Ted, a mudança de Chicago era para que os meninos pudessem desfrutar de momentos melhores com amigos que tivessem a mesma criação que eles. Seja como for, na 5ª série, Ted foi rotulado como gênio depois de marcar 167 em um teste de QI. Suas notas altas o colocaram na mesma faixa de QI teórica dos físicos Stephen Hawking e Albert Einstein. Por isso, ele pulou a 6ª série e posteriormente também pulou o 1º ano do ensino médio. Devido ao seu intelecto elevado, Ted não conseguia se encaixar. Para ele era difícil fazer amigos, sem contar que namorar estava fora de cogitação. Ted sempre esteve ligado à matemática e às ciências, e nesse sentido passou horas trabalhando em clubes de matemática. Mas nas horas livres, Ted gostava de tocar trombone. Inclusive, esteve na banda marcial da escola, onde compunha suas próprias canções. Diante de tamanha inteligência, Ted se formou no ensino médio com apenas 15 anos de idade, sendo no mesmo ano dos finalistas do Mérito Nacional. De acordo com um ex-colega de classe, Ted nunca foi realmente visto como uma pessoa solitária. Na verdade, seus colegas o consideravam um cérebro ambulante. Mas Ted parecia ciente de como os outros o viam de verdade. Anos depois, em uma entrevista, ele disse que era considerado uma aberração por um grande segmento do corpo estudantil, e ele sentiu uma gradual crescente quantidade de hostilidade de outras crianças. Em 1958, Ted foi aceito em Harvard, e como parte da carta de recomendação, o conselheiro do ensino médio Louis Gillen escreveu, abre aspas, "Eu acredito que Ted será uma das maiores contribuições para fazer da sociedade um lugar melhor. Ele é reflexível e sensível, e profundamente consciente de suas responsabilidades para com a sociedade. Sua única desvantagem é a tendência de ser bastante quieto em seus encontros com as pessoas. Além disso, a maioria dos adultos em nossa equipe e muitas pessoas na comunidade que são mais velhas que ele acha muito desafiador entendê-lo intelectualmente." Kaczynski tinha 16 anos quando um médico do serviço de saúde o entrevistou como parte do processo de triagem de rotina da universidade. E de acordo com o médico, ele era considerado um rapaz atraente e muito maduro para sua idade, sem contar que possuía uma fala bem articulada e tinha muita facilidade e fluência em falar sobre diversos temas. Ted morou em Prescott Street, um prédio de 3 andares nos arredores de Harvard. Naquele ano, o reitor decidiu usar essa residência especificamente para hospedar menores de idade que precisavam de um clima mais íntimo e estudavam na universidade. A ideia era deixá-los em um ambiente estimulante e seguro. Mas no caso de Ted, a boa intenção do reitor
pode ter surtido um efeito oposto. Tê-lo isolado da grande maioria das pessoas pode ter influenciado de alguma forma suas ações futuras. De acordo com seus colegas da faculdade, Ted ficava horas e horas no quarto e quando saía era para ir à biblioteca. Anos depois de sua prisão, um colega disse que ninguém poderia suspeitar, afinal Ted era tão normal quanto os demais. Jogava basquete, fazia natação e tocava trombone. Ele apenas era mais inteligente que todo o resto da classe. O segundo ano de Kaczynski na universidade, segundo ele mesmo, foi o pior ano de sua vida. Na época, junto de outros 21 alunos da turma de matemática, Kaczynski participou de um estudo antiético conduzido por Henry Emery, em Harvard. Henry era professor e psicólogo, muito conhecido por realizar testes de personalidade. Estes testes eram famosos nos serviços estratégicos do exército americano. A ideia era tentar controlar a mente dos participantes através do uso de LSD, para determinar se é possível fazer lavagem cerebral em alguém. De acordo com Henry Emery, seu propósito era medir como os alunos reagiriam em situações de muito estresse. Durante o teste, os alunos tiveram que participar de grandes debates filosóficos, detalhando suas crenças e suas aspirações. Acontece que não eram apenas conversas normais, eram verdadeiros interrogatórios abusivos, que por sua vez incluíam até mesmo eletrodos para monitorar suas respostas fisiológicas. Todas as sessões foram filmadas, para que as expressões dos estudantes fossem avaliadas e observadas. Anos depois, ficou-se sabendo que os pesquisadores responsáveis pelo experimento faziam parte do governo federal, sobretudo do programa de controle mental conhecido como Projeto MKUltra. Psicólogos e os próprios advogados de Ted afirmaram que os experimentos psicológicos contribuíram para a formação de Kaczynski, o transformando no Unabomber. Isso porque eles serviram de base para distorcer suas visões antitecnológicas, mas obviamente que nada justificaria seus atos perversos. Em 1962, Ted se formou em Harvard. Segundo ele mesmo, a graduação foi determinante para sua formação como pessoa. No mesmo ano, ele se matriculou na Universidade de Michigan, com apenas 20 anos de idade. Por lá, estudou durante mais 5 anos e, em 1967, obteve seu doutorado. Diante disso, a universidade ofereceu a Kaczynski um cargo de professor e uma bolsa de ajuda financeira de $2.310 anuais, o que equivalia hoje a cerca de $20 mil por ano. Durante sua passagem pela faculdade, ele se especializou em teoria da função geométrica, ganhando o Prêmio Myers para a melhor dissertação de matemática do ano. Kaczynski publicou mais 8 artigos baseados nesse tema. Seu sucesso acadêmico era evidente. Seus alunos o classificavam como um instrutor acima da média. Ele não era desorganizado como os outros professores. Na verdade, ninguém o notava fora da sala, ele era quieto e muito tímido. Anos depois, Ted diz que foi nessa época de quando dava aula que seus pensamentos começaram a mudar. Segundo ele mesmo, ele começou a acreditar que poderia matar, mas se esforçava para ficar longe desse pensamento. De acordo com Sally Johnson, profissional que conduziu um perfil psicológico em Kaczynski, foi durante seu 4º ano em Michigan que ele começou a fantasiar sobre viver longe da sociedade. Ted escreveu que faria tudo o que ele sempre quis fazer, isto é, ir para o Canadá para decolar na floresta com um rifle. Se nada desse certo, então ele voltaria para a civilização antes de morrer de fome. Além disso, Kaczynski contou a Sally Johnson que ele sofria de pesadelos e forte repressão sexual. Durante essa época, ele começou a fantasiar sobre se tornar uma mulher, bem como ele pensava sobre como nunca conseguiria ser capaz de tocar uma mulher. Esse pensamento sobre sua própria sexualidade e gênero foi tão longe que, em determinado momento, Kaczynski foi até um centro de saúde da universidade para discutir uma possível mudança de sexo. Mas a ideia de mudar de sexo causava um sentimento de humilhação e então ele pensou em tirar a própria vida. Mas, na verdade, nada disso aconteceu e, em 1967, Kaczynski manteve seus desejos e impulsos reprimidos. Ele se tornou o mais jovem professor assistente de matemática da história da UC Berkeley, o que para ele foi uma grande vitória. Mas o que ninguém poderia imaginar é que Kaczynski nunca teve a intenção de ser um professor. Tudo que ele fez era para ganhar dinheiro suficiente para conseguir colocar seu plano em prática, ou seja, para sair da cidade e viver em uma cabana isolado na floresta. No final dos anos 60, Kaczynski concluiu que a matemática estava perto dos males da tecnologia. Nesse sentido, em 1971, ele escreveu um ensaio sobre como o progresso resultará inevitavelmente na extinção da liberdade individual. Quando largou seu posto de professor, Kaczynski foi morar com seus pais por 2 anos antes de construir sua própria cabana fora de Lincoln, em Montana. O terreno foi comprado com a ajuda de seu irmão David. A cabana em si era bem simples, não tinha eletricidade nem água corrente. No início ele sobreviveu fazendo alguns bicos para moradores distantes, usando apenas uma bicicleta para
se locomover entre a floresta e a cidade. Como passatempo e também necessidade, Ted passou a estudar sobre como identificar plantas comestíveis. Por ir muito à biblioteca, ele começou a perceber o progresso imobiliário na área, que por sua vez estava devastando a floresta, e isso deixou ainda mais bravo com o sistema. E diante de toda essa raiva, tudo que ele queria era voltar para a cidade, só que dessa vez para cometer atos de vingança e assim realizar suas fantasias anteriores de matar. Durante os anos de 1978 e 1995, Kaczynski enviou uma série de bombas caseiras. Todas deveriam ser entregues em mãos. Tomando muito cuidado para não deixar impressões digitais, ele propositalmente deixava pistas enganosas para confundir as autoridades. Sua primeira bomba foi feita para Buck Crust, professor de matérias de engenharia na Northwest University. Crust estava desconfiado do pacote que recebeu e ligou para o policial do campus, Terry Maker, que abriu a sua embalagem. Infelizmente, a embalagem explodiu, deixando as mãos de Terry deformadas. Em maio de 1979, uma segunda bomba foi enviada, novamente para Northwestern, só que desta vez foi destinada ao estudante John Harris. Quando a bomba explodiu, ele sofreu cortes e queimaduras nas mãos e no rosto. A próxima bomba de Kaczynski tinha como objetivo explodir um Boeing 727 da American Airlines. Era o voo 444 que iria de Chicago para Washington. A bomba foi colocada no compartimento de carga e, felizmente, houve um defeito no mecanismo de tempo da bomba, o que faria com que a bomba fosse acionada assim que o avião atingisse certa altura no ar. Acontece que no lugar de explodir, a bomba começou a soltar uma fumaça dentro do avião. Isso fez com que o piloto fizesse um pouso de emergência, salvando a vida de todos os passageiros. Foi neste ponto que o FBI resolveu abrir o caso Unabomber. Uma verdadeira força-tarefa foi feita com a ajuda da equipe de armas de fogo e explosivos dos Estados Unidos. Todos estavam analisando os correios das cidades. Com base nos materiais já coletados das bombas anteriores, a polícia verificou que os explosivos eram feitos de materiais artesanais, como sucata de diversos outros objetos. Entre 1980 e 1985, mais 4 bombas resultaram em vítimas inocentes, sendo que o primeiro ferimento sério ocorreu em 15 de maio de 85, em Burke, quando o aluno de pós-graduação e capitão da Força Aérea dos Estados Unidos, John Hauser, abriu um dos pacotes. Ele perdeu 4 dedos e a visão de um de seus olhos. Depois disso, mais 2 bombas foram enviadas em 1985. Sendo que em 11 de dezembro daquele ano, a explosão de uma delas matou Hugh Scruton, dono de uma loja de informática de Sacramento. Ele foi o primeiro das 3 vítimas fatais do Unabomber. Depois de matar, Ted visou outro proprietário de uma loja de informática, Gary Wright, em 1987, que sofreu danos no sistema nervoso quando abriu seu pacote e a bomba explodiu. Quase uma década depois dos primeiros eventos, o FBI não estava nem perto de pegar Unabomber, e de repente ele parou de enviar bombas. Ele ficou 6 anos sem vitimar ninguém. Portanto, entre 87 e 93, tudo ficou muito calmo e as autoridades pensaram que ele tinha morrido. No entanto, entre 1993 e 95, Ted voltou a enviar bombas. Foram 4 no total, sendo que 2 delas mataram mais 2 pessoas. Thomas Massa, um executivo de publicidade, e Gilbert Brandt, um lobista da indústria madeireira. Uma das outras 2 bombas desfigurou David Gallant, um professor de ciências da Universidade de Yale, enquanto a outra feriu Charles Epstein, um geneticista da Universidade da Califórnia de São Francisco. As bombas de Kaczynski eram frequentemente seladas com as letras FC. Além disso, o FBI notou que haviam muitos pedaços de casca e galhos de árvores em seus pacotes explosivos, o que serviu de alerta para os policiais. Em 1995, Kaczynski contatou a mídia chantageando o New York Times e o Washington Post. Obviamente que esse contato foi anônimo. Ele queria que eles publicassem seu manifesto com 35 mil palavras. Era um ensaio chamado de A Sociedade Industrial e Seu Futuro. A mídia apelidou o ensaio de Manifesto Unabomber. Ted disse que se o manifesto fosse publicado, ele pararia com os ataques. Acontece que no ensaio, Kaczynski afirma que a queda da raça humana poderá ser atribuída à Revolução Industrial e também à moderna sociedade tecnológica. Ele afirmou que as pessoas passam muito tempo engajadas em atividades inúteis, como o consumo de entretenimento, por exemplo, e diz que nossa sociedade deveria enxergar esse consumo tecnológico exagerado como uma doença severa. Afinal, a tecnologia tem sido palco de muitos problemas para o sistema como um todo. Kaczynski ainda diz que a única maneira de se livrar dessa doença é retornar à natureza selvagem.
Portanto, para se ver livre de verdade é preciso destruir o progresso. Fato é que, para muitos, seu manifesto foi considerado uma obra de gênio, e até hoje seu livro é muito consumido. Após a publicação do manifesto, David Kaczynski, irmão de Ted, e sua esposa, chamada Linda, notaram certa familiaridade entre as cartas que recebiam de Ted com o ensaio publicado no jornal. Diante disso, ambos se debruçaram sobre anos de correspondência em busca de pistas que pudessem revelar que quem escreveu o manifesto tivesse sido Ted. Uma vez convencido de que Unabomber poderia ser seu irmão, David contatou um criador de perfis criminais para analisar as cartas e entrou em contato com o FBI. Depois de muitas análises, eles concluíram que o eremita marginal que vivia na floresta de Montana realmente era o serial killer que procuravam por quase 2 décadas. No dia 3 de abril de 1996, agentes do FBI prenderam Kaczynski. Ele foi encontrado em estado desleixado em sua cabana no meio da floresta. Dentro do local haviam diários com diversas páginas que incluíam passo a passo da fabricação de bombas, com descrições detalhadas de todos os experimentos já realizados por ele. Havia também uma bomba pronta para ser enviada, bem como o original do seu manuscrito. Ainda em abril de 1996, um grande júri federal indiciou Kaczynski com 10 acusações de ilegalidade transportando correspondência e usando bombas e 3 acusações de assassinato. A defesa de Kaczynski tentou usar a tese de insanidade a fim de evitar sua pena de morte, mas Kaczynski recusou e inclusive quis demitir seus advogados por isso. Em 9 de janeiro do ano seguinte, Ted tentou se enforcar na cela e por isso passou por uma avaliação psicológica feita por Sally Johnson, que deu a ele um provisório diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Seja como for, Ted quis ser julgado como uma pessoa sã e se confessou culpado sobre todas as acusações, para evitar a pena de morte. Diante disso, em 22 de janeiro de 1998, houve o julgamento, e ele não demonstrou nenhuma emoção ou remorso por seus crimes hediondos. Ele agora está preso em estado de prisão perpétua na prisão de segurança máxima do Colorado. Na verdade, Ted, que hoje está com 79 anos, recentemente foi transferido para um centro médico federal na Carolina do Norte, de acordo com o Federal Bureau of Prisons. Quando perguntado sobre o motivo da transferência, a equipe médica da prisão disse que, por razões de segurança e proteção, não poderiam discutir as condições específicas de confinamento do presidiário, para incluir informações médicas ou razões para transferência e redesignação. A cabana do Unabomber, bem como muitos de seus pertences, foram levados para um museu em Washington e hoje está em exibição, podendo ser vista por qualquer pessoa, o que por sua vez desagrada Ted. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal e até a próxima.